Teve uma época que, para fazer o diagnóstico de episódio misto, precisava preencher os critérios de episódio de depressão e episódio de mania ao mesmo tempo. Isso é praticamente impossível. E demorou muito tempo até que as classificações incorporassem a questão dos estados mistos, como no DSM-5, em que você pode ter depressão com alguns sintomas maníacos, então uma depressão com sintomas mistos, ou uma mania com alguns sintomas depressivos, que é uma mania com sintomas mistos. Então, você pode ter um gradiente de sintomas da outra polaridade. Você tem uma polaridade principal e com alguns sintomas da polaridade oposta, mas não necessariamente precisa preencher, porque o que estava acontecendo? Se preenchia critério de mania e depressão, você só pegava 10% dos casos mistos. Vocês vão ver que o tratamento é um pouco diferente. Duração do episódio. O episódio de mania ou misto, você precisa ter uma duração de, no mínimo, 1 semana ou menos, se ele for tão grave a ponto de levar a uma hospitalização. E ele dura, se não for tratado, em média, 3 a 6 meses. De hipomania, a duração mínima de 4 dias e a duração média, se não tratada, de 2 a 3 semanas. E de depressão, uma duração mínima, com aqueles sintomas, de 2 semanas e, se não tratado, uma duração média de 6 a 9 meses. Então, você precisa preencher o critério sindrômico e também precisa preencher o critério de duração para você fazer o diagnóstico do episódio. Isso é importante. Por isso que eu trouxe aqui. Ciclagem rápida é um fenômeno que ocorre em algum momento da doença, que o David Danner, na década de 70, definiu como 4 ou mais episódios no último ano. São casos mais graves, mais frequentes em mulheres do que homens. A prevalência no último ano em aproximadamente 15% a 16%. O prognóstico de quem tem ciclagem rápida é pior, com maior frequência de episódios depressivos, e alguns estudos, tem poucos estudos com ciclagem rápida, esses pacientes respondem pior a estabilizadores de humor, são casos mais desafiadores, mais difíceis de se estabilizar, principalmente monoterapia. O Kraepelin, de novo, já falava. Ele descreveu a insanidade maníaco-depressiva. Eu coloquei 3 pontos, porque mania, depressão e tudo que a gente já falou até agora. Ele coloca, finalmente incluímos aqui certos coloridos leves e sutis do humor, alguns dos quais periódicos, outros continuamente mórbidos, os quais, se por um lado podem ser encarados como um rudimento de doenças mais graves, por outro lado passam sem limites nítidos para o campo da predisposição pessoal. No curso dos anos, eu me tornei mais e mais convencido de que todos esses estados acima mencionados representam apenas manifestação de um único processo mórbido. Então, ele já falava de estados mais leves e sutis que não preenchiam critérios sindrômicos e que podiam fazer parte de um espectro, de um contínuo. E aí, desde a década de 80 e 90, teve uma ampliação da questão do espectro. Mas como é que é essa ampliação? Além do bipolar tipo 1 e tipo 2, estados mistos que eu já falei, tem a ciclotimia, tem a depressão com hipomania de qualquer duração. Então, para alguns pesquisadores, você tem depressões recorrentes, você tem um dia de hipomania, já é bipolar. Está no espectro bipolar. Eu não concordo, mas estou falando a definição. Bipolar tipo 3, que é um unipolar que fica hipomaníaco na vigência de antidepressivos. Também é uma discussão aí, é bipolar, não é bipolar, é tipo 3, tipo 2, enfim. Atualmente, se o paciente faz uma hipomania ou mania, ele é bipolar na vigência de antidepressivo. Até o DSM-5 não era um efeito colateral do antidepressivo. Hoje a gente sabe que quem toma antidepressivo faz hipomania e mania porque tem a doença. Tá? Mas era antes classificado no espectro. Depressões menores recorrentes com hipomanias, depressões de curtíssima duração, depressão com história familiar de bipolaridade, depressões cíclicas com boa resposta a lítio, mas só depressão, temperamento hipertímico e ciclotímico e transtorno borderline de personalidade. Isso é a proposta de um espectro bem amplo. Eu não concordo, não vai dar tempo de eu discutir porque eu não concordo, mas não existe uma validação do ponto de vista epidemiológico, familiar, genético, terapêutico, de que esse espectro é a mesma doença do que eu descrevi como tipo 1, tipo 2. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de não ampliar demais o espectro, porque se a gente coloca tudo isso daqui, uns 15% da população vão ter, mas será que 15% tem essa doença? Eu acho pouco provável. Então, acho que a gente precisa de mais estudos de validação para poder incluir algumas categorias no espectro. Por enquanto, a gente fica com o tipo 1, tipo 2 e a ciclotimia, que é o que está na CID e na DSM-5. Eu vou falar um pouquinho de tratamentos, eu vou falar do CAMAT de 2018. Atualmente é a diretriz mais utilizada no tratamento do transtorno bipolar.
Porque é uma diretriz que começou no Canadá e depois se expandiu para todo o mundo. Por que ela é tão utilizada? Porque ela não é baseada em tipo o que as pessoas fazem em consenso de experts. Ela é baseada nas evidências do que a gente tem na literatura. No tratamento de manutenção, monoterapia, lítio, quetiapina, divalproato, lamotrigina, aripiprazol. Monoterapia de segunda linha, olanzapina e carbamazepina. Alguns têm limitações na prevenção, por exemplo, lamotrigina é primeira linha, mas não tem uma eficácia muito grande na prevenção da mania. Normalmente pode ser usado no transtorno bipolar tipo 2. No tipo 1, difícil a manutenção só com a lamotrigina, é só um exemplo. Então, aqui no slide, eu coloco alguns que são, por exemplo, o lítio, que é eficaz nas duas polaridades, assim como a quetiapina, e alguns outros que são eficazes mais na prevenção de uma polaridade do que na outra. Na manutenção, politerapia, lítio mais valproato, lítio ou divalproato mais quetiapina, lítio ou divalproato mais aripiprazol. E segunda linha, de novo, lítio ou divalproato mais lurazidona ou associação com ziprasidona. Então, o que a gente tem que fazer? Além do tratamento farmacológico, é importante tratamentos não farmacológicos na manutenção. Se a gente quer todos aqueles objetivos na manutenção que eu falei, que não é só remissão dos sintomas, melhora da funcionalidade, melhora da qualidade de vida, diminuição da mortalidade e diminuição da comorbidade clínica e psiquiátrica, a gente não dá para só ser farmacoterapia. Então, a gente precisa buscar outros tratamentos não farmacológicos. Então, um deles é psicoeducação. Esse é um clinical trial do grupo do Vieta, mostrando que se você faz 15 sessões de psicoeducação com os pacientes, depois de só isso, além do tratamento farmacológico, depois de 5 anos você reduz o número de recorrências em 50%. Esse foi um artigo que ganhou prêmio, foi publicado no Archives of General Psychiatry, um dos artigos mais citados de terapias não farmacológicas. Aqui é um artigo do grupo do Vieta, de Barcelona também, falando de remediação funcional, de uma terapia para melhorar a funcionalidade. E aqui é um artigo mostrando que você pode ter uma terapia cognitiva de reabilitação neuropsicológica em grupo que melhora o funcionamento neuropsicológico e diminui o número de novos episódios. Aqui é uma meta-análise, network meta-análise publicada pelo David Miklovitz, mostrando que a psicoterapia é muito mais eficaz na manutenção e as evidências são mais fortes para cognitivo-comportamental e terapia familiar. E alguns outros modalidades de psicoterapia interpessoal, de ritmos sociais, têm menos evidências. Aqui eu coloquei alguns estudos, um ensaio clínico com 2 tipos de dietas diferentes na manutenção, para ver se você tem desfechos cardiovasculares diferentes entre uma dieta ultraprocessada e uma dieta que parece uma dieta mediterrânea. Uma revisão sistemática sobre isso é muito interessante, toda a parte de nutrição, de microbiota e outros fatores, visando não só a melhora sintomática, mas a diminuição da inflamação, a diminuição de doenças cardiovasculares e o aumento da longevidade e qualidade de vida. A gente publicou ano passado um estudo aberto mostrando uma melhora substancial de sintomas depressivos com um protocolo bem estruturado com personal trainer 3 vezes por semana, musculação e aeróbico por 12 semanas em pacientes deprimidos e eles 70% deles remitiram depois de 12 semanas.